Bem-vindo a você, estudoso da ciência da computação, engenharia da computação, tecnólogo ou aficionado deste universo, deste contexto tão interessante e tão retador que é os aspectos da computação. Muito bom, no primeiro vídeo a gente fez umas boas-vindas a todos aqueles que queiram acompanhar esta sequência de vídeos que vai tratar sobre tópicos de computação. Especificamente, a gente vai tratar o que está aí, algoritmos, estrutura de dados, projeto, análise de complexidade e implementação, ok? Esses vídeos são elaborados passo a passo. A gente vai elaborar uma estrutura de raciocínio para podermos fazer a abordagem dos diferentes tópicos e vê-los desde uma perspectiva integradora entre as três áreas de conhecimento que já havíamos comentado, que maiormente são abordadas de forma separada e especializada, que é algoritmos, ou análise de algoritmos, estruturação de dados e dentro da implementação, tudo que corresponde a linguagens de programação. Ok? O conhecimento será desenvolvido da melhor forma, da forma melhor estruturada e da forma mais fácil também e visual, de tal forma de que vocês que estejam vendo o vídeo possam apreciar da melhor forma todo o conteúdo e toda a estrutura e o possam interiorizar da melhor forma e que se melhor adapte às necessidades de cada um de vocês. Ok? Então começamos esse curso profissional de computação. Aqui já vamos a explicar a maior detalhe do que é que vai se tratar este contexto na qual a gente vai explicar algoritmos, estruturas de dados, projeto de algoritmos, análise de complexidade e implementação. Eu sou o Roger Rivera Espinola e comecemos então. Muito bem. Bom, dentro desse curso profissional, a gente vai fazer um curso integrador, como já havia de reiteradas maneiras repetindo para vocês, a gente vai fazer a seguinte ênfase. Na primeira parte deste curso profissional, vamos tratar definições básicas, aquelas definições visando a todas aquelas pessoas que, quem sabe, ainda não têm a familiaridade em tópicos de computação. Então vamos aí explicar as definições, vamos apresentar os conceitos mais básicos que estão imiscuídos dentro do universo da computação e vamos, cada um desses conceitos, a defini-los da melhor forma, da forma mais simples e que comece a preparar os cimentos para poder entender já coisas muito mais especializadas, entender coisas muito mais profundas dentro dos tópicos que posteriormente serão revisados. Então, essa é a primeira abordagem. Sentimos a necessidade de incorporar as definições básicas com um aspecto fundamental para poder entender temas ou tópicos muito mais avançados que, às vezes, vão precisar da abordagem dessas definições, que é muito importante para quem ainda não tem os conhecimentos ou a experiência devida nos temas de computação. Logo, a gente vai tocar vários tópicos, várias abordagens em blocos, como se trata na graduação de forma separada, vamos tratá-la de forma integral. Mas que é o que a gente está tratando de integrar? Em primeiro lugar está o projeto de algoritmos. O projeto de algoritmos na graduação é tratado maiormente de forma separada. No projeto de algoritmos, a intenção vai ser resolver problemas do mundo normal, trazê-los dentro de uma perspectiva computacional e para poder abstrair isso, a gente tem que aprender a projetar essa situação problemática através de um algoritmo. A gente tem que aprender a expressar esse problema, saber compreender esse problema, para logo poder expressar de uma forma clara e concisa a solução. E a solução desse problema, na hora de ser processado computacionalmente, maiormente cai em um algoritmo. Então, aprender a desenhar essa solução é um aspecto muito importante e é muito abordado nos cursos de graduação, e é disso que vai se tratar o projeto de algoritmos. As estruturas de dados também são muito importantes. Para poder projetar um algoritmo, vamos
necessariamente ter que definir uma estrutura de dados, já que, computacionalmente falando, tudo o que se guarda dentro da computadora se guarda no espaço de memória, pode ser a memória RAM ou pode ser num disco duro, que seria uma memória, digamos assim, secundária, uma memória que vai armazenar informação a longo prazo, né? E a memória primária ou a memória RAM vai ser uma memória que armazene informação somente pelo curto prazo, somente para processar mesmo. Então, dentro desse contexto, as estruturas de dados são muito importantes, porque definir uma estrutura de dados para resolver um determinado problema vai ser uma questão muito importante e muitas vezes vai nos ajudar a conseguir nos alinhar para resolver um determinado problema e poder projetar, inclusive, o mesmo algoritmo, né? Então, essa é a intenção de abordar também a estrutura de dados. Maiormente nos cursos de graduação se trata como uma disciplina separada e que só aborda essa questão de estrutura de dados. Muito bem, então até definir a solução através do algoritmo e saber onde armazenar a informação ou os dados que já sejam processados numa estrutura de dados, uma vez que tenhamos tudo isso bem definido, o seguinte passo que temos que dar como profissionais da computação é definir a complexidade. O que eu quero dizer com definir a complexidade? O que eu quero dizer é como engenheiro, cientista ou tecnólogo, eu tenho que saber que essa solução, o que tão boa é, desde o ponto de vista de recursos de computadora. Okay? E é disso que vai tratar a análise da complexidade. Que tantos recursos computacionais estou consumindo para poder levar adiante a minha solução computacional? Desde o ponto de vista de algoritmo ou desde o ponto de vista de estrutura de dados. É um aspecto muito importante a tratar e que, maiormente, por aí se trata de uma maneira conjunta com o projeto de algoritmos e um projeto de estrutura de dados. Então, isso também vamos integrar dentro de todo este universo da computação, dentro desse curso integrador de algoritmos. Até aí, a gente já conseguiu projetar a solução. Primeiro definimos o problema, projetamos a solução, já sabemos onde se está guardando, que tantos recursos computacionais estou consumindo para poder levar adiante essa solução. Só que agora eu não fico somente na perspectiva de abstrair e expressá-lo no papel. Agora, atualmente contamos com uma série de ferramentas, com uma série de tecnologias que estão disponíveis aos profissionais de computação para poder levar adiante, para poder fazer mesmo essa solução virar algo real, algo que possa ser realmente processado por uma computadora. E aí é onde entra um aspecto muito importante, que é a implementação dessa solução. Que essa solução não somente fique no papel, que essa solução não somente seja abstraída e analisada, e que não fique somente na abstração e nas ideias, senão que elas possam virar em alguma coisa concreta. E quando falamos de uma coisa concreta, falamos de um programa de computadora, para que possa realmente ser um programa de computadora que possa ser testeado, simulado e comprovado se realmente funciona ou não e que também funciona. Ok? Então, dentro desse escopo, dentro desse ênfase, é que vamos abordar a implementação dessas soluções. E, dessa forma, a implementação também é abordada como um curso separado na graduação, maiormente como um curso que, na sua nominação, seria, por dizer de alguma forma, o curso, a disciplina de linguagens de programação mesmo. Ou também, às vezes, em alguns casos, pode ser chamada de tecnologias da programação, né? Então, a implementação vai por esse caminho, vai desde essa visão, desde essa perspectiva. Então,
o curso integrador de algoritmos vai abordar todos esses 5 pilares muito importantes, nas quais vamos a definir passo a passo, solução por solução, tópico por tópico que iremos abordando neste curso. Sempre recalcaremos, revisaremos as definições básicas, analisaremos o problema, definiremos o problema e aprenderemos a projetar uma solução que permita resolver esse problema. Ademais, estaremos muito atentos a de que forma se gravará a informação, já seja processada ou já seja informação dentro de uma saída ou dentro de uma entrada, e para isso necessitaremos estruturas de dados, onde se recepcionem os dados de entrada, onde se armazenem as saídas e onde se vão temporariamente se armazenando tudo o que seja processado no algoritmo, ok? Então, muita atenção nas estruturas de dados também vamos ter. E logo, vamos analisar a solução desde uma perspectiva do processamento e desde uma perspectiva da estrutura onde se esteja guardando e armazenando os dados que estejam envolvidos dentro desse problema. E finalmente, uma vez abstraído, uma vez planteado a solução e analisado que tão boa é essa solução e que tantos recursos consome, vamos fazer a solução, vamos a implementá-la como um programa de computadora. E disso é que se trata o curso integrador de algoritmos. São 3 cursos de graduação em um. Curso de análise de algoritmos, estrutura de dados e linguagem de programação, ou também chamados tecnologias de programação. Muito bem, disso se tratam os pilares. Agora, o enfoque paradigmático. Como é que a gente chegou nesses pilares? Esses pilares estão aí porque estamos tratando desde um enfoque distinto às coisas. Como eles haviam comentado, atualmente urge a necessidade de que os profissionais da computação cada vez mais tenham uma visão integradora. Obviamente, essa problemática que planteia a SBC de visão integradora é uma perspectiva muito mais abrangente do que a gente vai tratar agora. Se trata de juntar diferentes tecnologias, diferentes ramas do conhecimento dentro do universo da computação. Algo muito complexo, algo muito desafiador. Mas decidimos pôr a primeira pedra, decidimos criar uma iniciativa própria para poder contribuir para que futuros profissionais possam desenvolver soluções mesmo para esse tipo de problemática e que ajudem no desenvolvimento, já seja científico, já seja um desenvolvimento na pesquisa mesmo aqui no Brasil, ou também que possam ser úteis dentro da rama da tecnologia, já seja como pessoas que desenvolvam soluções na indústria ou nas principais empresas que tenham alguma vinculação com tecnologia ou que sejam naturalmente tecnológicas, ou que naturalmente sejam empresas tecnológicas, ok? Então, para poder enfocar isso, a gente está vendo todo este conhecimento que vai ser expressado para vocês desde um enfoque integrador e orgânico, que integre várias disciplinas, que integre várias formas de ver um mesmo problema. Uma visão estrutural e global, ou seja, que o conhecimento não seja esparcido como normalmente a gente encontra na web ou quando a gente pesquisa nos diferentes navegadores, senão que este conhecimento seja um conhecimento estruturado e que se possa ver desde uma perspectiva global. Maiormente, essa perspectiva estrutural e global a gente consegue olhar nas matemáticas ou nas ciências de conteúdo altamente formal. Então a gente vai tratar de trazer o melhor que podamos dessa perspectiva de visão global e estrutural, ou poderia dizer-se
uma visão dedutiva do conhecimento. Só que só isso não é suficiente. Para um profissional tem que olhar as coisas de uma perspectiva multifocal. E aqui é onde entra, para complementar essa visão global, uma visão detalhista, uma visão específica. Não só ver a floresta, não só ver a superestrutura, senão poder calar fundo, poder enxergar as árvores, os frutos, as ramas de cada uma das plantas, falando desde um ponto de vista metafórico. Então vamos ver de forma detalhista, vamos ir até o mais profundo da perspectiva, até o mais profundo no detalhe técnico mesmo, ou no detalhe formal mesmo, de tal forma que possamos abranger a maior quantidade de pessoas envolvidas mesmo nesse mundo da computação. Perspectiva global, perspectiva específica, detalhista. O quarto enfoque que nos motiva a desenvolver todo este conteúdo é o amplo alcance. Sabemos que abordar de forma dicotômica a perspectiva global e específica, estamos conseguindo um amplo alcance. Vamos conseguir chegar em vários profissionais imiscuídos dentro do universo da computação. E essa é uma da intenção. E também para não só os profissionais, não só as pessoas que agora mesmo estão inserindo-se nesse mundo da computação, senão que também para os futuros estudosos e aficionados da computação, para que este enfoque também vai direcionado àquelas pessoas, para aqueles adolescentes, jovens, que estão de 15, 16 anos, que estão tratando de encontrar aquilo ao que querem se dedicar na sua vida. E que, quem sabe, cheguem a ter uma certa curiosidade ou uma certa afinidade pela computação. Então nós queremos chegar não só naquelas pessoas que tenham alta experiência ou que tenham boas bases ou fundamentos na computação, senão também aquelas pessoas que não sabem dos temas, não tenham a maturidade e só tenham curiosidade mesmo de abordar estes tópicos. Então também vai direcionado às pessoas que provavelmente estejam fazendo cursinho, estejam fazendo preparatória para o vestibular e queiram entrar nesse tema de computação, mas que, quem sabe, ainda não tenham a noção assim, a detalhe do que é que se trata, do que é que faz uma pessoa que está imiscuída no universo da computação, vai também direcionado a você, estudante de 15, 16 anos, de ensino médio, ou pessoa que é aficionada mesmo e que só quer descobrir este mundo e imiscuir-se neste mundo tão incrível, tão abrangente e tão diverso que é a computação. Então, a eles também. Os conhecimentos acá serão estruturados desde o zero. Serão estruturados para pessoas que tenham amplos conhecimentos, porque é um conhecimento construído desde um enfoque totalmente diferente e que visa o desenvolvimento acadêmico e tecnológico aqui do Brasil. E também para as pessoas que não tenham nenhum tipo de conhecimento, para pessoas que não tenham nenhum tipo de experiência nos temas, já que desde o zero vamos ir construindo, vamos ir solidificando esses conhecimentos. E é esse o amplo espectro, esse amplo alcance do qual estamos falando. É uma ênfase direcionada, uma ênfase inclusiva para as diferentes pessoas que realmente estejam interessadas na computação, tenham esse direito de poder aceder a uma informação que não exija necessariamente tanto conhecimento prévio. Desde essa perspectiva, sabemos que um amplo alcance exigirá sólido fundamento teórico. Os conhecimentos em computação que exigem uma certa bagagem teórica, apresentaremos essa bagagem teórica. Construiremos esse conhecimento respeitando o formalismo
que deva tratar-se esse conhecimento, com o qual deva tratar-se esse conhecimento. Isso será muito útil para as pessoas que, quem sabe, não tenham conhecimento teórico e queiram tê-lo. E para as pessoas que querem construir seu conhecimento desde o zero. Só que só teoria não é suficiente. Consideramos que também devamos abranger um enfoque de um amplo espectro técnico para as pessoas que queiram levar a computação desde uma perspectiva técnica, de fazer, de solucionar problemas, de usar ferramentas. Então, esse enfoque técnico também será tocado aqui desde uma perspectiva, desde um ênfase, onde a gente utilize ferramentas, onde a gente utilize técnicas, onde a gente utilize linguagens de programação, ou a gente utilize coisas já conhecidas, já trabalhadas ao redor do tempo. E também uma ênfase prática, que a gente vai desenvolver soluções, a gente vai conseguir fazer. A gente não vai só abstrair e plantear uma solução boa para que outro faça, senão que vamos plantear a solução, vamos entender o problema, abstrair, fazer a solução, desenhar a solução e fazer na realidade. E é esse o ênfase prático. Mas tudo isso é muito bom, mas exige um enfoque didático, um enfoque inclusor, para poder cobrir um amplo alcance de gente, para poder cobrir visão global e específica, para poder abranger teoria, técnica e prática, será necessário encontrar uma forma de poder apresentar isso para as pessoas de uma maneira muito digerível, muito entendível, para que a pessoa se sinta guiada, para que a pessoa sinta que está construindo seus conhecimentos desde o zero. E é por isso que também tem que ter um enfoque didático e inclusor. E é esse o nosso paradigma. É essa a ideia pela qual estamos apostando. É esse o nosso paradigma. São esses os nossos enfoques: integrador orgânico, estrutural global, detalhista, específico, amplo alcance, sólido fundamento teórico, amplo espectro técnico, um grande ênfase prático e que seja didático, inclusor e entendível para qualquer ser humano normal, comum e corrente que somente tenha curiosidade pela computação. E qual é o alcance, então? De que espectro de profissionais estamos falando? Para estudosos e aficionados da computação. Estudosos já sejam pessoas que estejam... A quem vai direcionado isso? Estudosos, falamos por aquelas pessoas que estejam cursando graduação, ou inclusive até pós-graduação, ou algum tipo de estudo em uma faculdade. Aficionados, falamos por aquelas pessoas... aquele pessoal, aquela juventude, rapaziada do ensino médio, que está procurando insaciavelmente no que quer se dedicar na vida, e encontra na computação algum tipo de curiosidade, algum tipo de coisa que chama a atenção nele. A isso chamamos aficionados, e fazemos o convite a eles para também se unir nesta cruzada. Então, para esses estudosos e aficionados da computação, a gente vai ter esses três tipos de pessoas, esses três tipos de profissionais, digamos assim, de uma forma. Para a ciência da computação, aquelas pessoas que querem ser científicos da computação, aquelas pessoas que querem se dedicar à pesquisa. Nós sabemos que a pesquisa é algo bem complexo. Não é reproduzir soluções que já existem. A pesquisa se foca basicamente na criação de novo conhecimento, no desenvolvimento de novos tipos de solução para problemas já conhecidos, ou abordar novos tipos de problema com soluções inovadoras. É a isso que se dedica um pesquisador, um científico da computação, a criar conhecimento e a desenvolver cada vez mais este grande rama da computação que precisa ser cada vez mais desenvolvida, que precisa ser cada vez mais
aprofundada e que possa servir para outros profissionais mais adiante. Essa é a abordagem, é isso que quer um científico da computação. E vamos tratar de dar a bagagem teórica, os conhecimentos teóricos, o esquema de raciocínio que permita a um científico de computação construir o seu próprio conhecimento e utilizá-lo desde os seus próprios interesses, desde a sua própria perspectiva que ele quer abordar. E a gente respeita isso. Engenharia da computação e de software. O engenheiro da computação e de software, ele o que quer é fazer as coisas. O que ele quer é desenvolver soluções. Ele está muito mais imiscuído no desenho de soluções, principalmente soluções muito boas, ótimas, conhecidas, que já existem, ou também poder se aperfeiçoar tanto nisso que possam melhorar ainda mais essas técnicas. É isso que trata o engenheiro. O engenheiro é basicamente um desenhador de soluções, ou um reprodutor de soluções conhecidas de uma forma muito eficiente. Esse binômio é o que cine a um engenheiro da computação ou do software, porque desenvolver algoritmos, a gente não está desenvolvendo algoritmos só para resolver um programa que faça alguma coisa muito simples, senão que a gente faz isso porque a gente está visando mais adiante desenvolver software. Esse é o principal objetivo de quem está fazendo programas, de quem está algoritmando. É desenvolver software complicado, completo, que abarque diversos módulos e que se cinha dentro de uma grande arquitetura, na qual a gente chama arquitetura de software. Então aí estão os arquitetos de software, engenheiros de computação, os programadores, estão todos aí, dentro desse universo, dentro desse conjunto. Logo também estão os profissionais de sistemas, que são muito mais analíticos. Eles analisam a solução, eles analisam que tão boa a solução, que tão ótima essa solução, que tão viável ela é, desde uma perspectiva sistêmica integradora. Os tecnólogos da informação, eles estão querendo fazer ferramenta, querendo estudar ferramenta. Eles querem saber de linguagens de programação, eles querem saber a sintaxe, como programar, como implementar isso numa computadora. Eles são muito mais práticos, muito mais precisos, muito mais concretos, muito mais resolvedores de problemas. Digamos que os científicos da computação, eles inovam, eles fazem coisas novas, eles ampliam o conhecimento da computação. Os engenheiros da computação desenham soluções na empresa, ou na pesquisa, ou no mundo real, desenham soluções desde um ponto de vista computacional, utilizando as melhores técnicas que existem, ou essas mesmas técnicas, melhorando-as ou propondo ideias inovadoras para desenvolver esses problemas já conhecidos. Os tecnólogos, eles estão preocupados pela ferramenta que eles vão usar, eles estão preocupados pelo compilador que eles vão utilizar, por que tanto tempo demora essa solução, por que a IDE de programação vai utilizar e por que tecnologias estão inseridas dentro do aspecto de, entre aspas, fazer mesmo a solução acontecer, ok? Então a gente respeita também essa perspectiva, a gente toma esses interesses que tem os tecnólogos ou técnicos em computação e sistemas, e a gente também quer ajudar eles, a gente também quer abranger a perspectiva deles, a gente também quer chegar neles e ser útil de alguma forma para seu ponto de vista. Esses são os estudiosos e aficionados da computação. O universo, todos somos uma coisa só. Todos somos estudiosos e aficionados da computação, mas podemos ser científicos da computação, engenheiros da computação, software, engenheiros de software, arquitetos de software. Podemos ser também em sistemas, tecnólogos em sistemas, ou em TI, tecnólogos da computação. Okay? Então, essa é a abordagem que a gente também está fazendo, e essa é a segunda perspectiva.